Seja bem-vinda a mais um Devocional com a Nutri. Estou muito feliz de você estar aqui e hoje eu quero conversar com você, ter mesmo um papo de amiga, contar a experiência que eu tive com Deus em 2020, que literalmente mudou a minha vida, mudou o meu ser, me levou a uma transformação muito profunda, a um processo doloroso, mas também maravilhoso, que realmente me fez conhecer a Deus, um Pai presente, um Deus vivo e que o que vocês estão vendo aqui hoje, a Nutri, eu gravando os vídeos, todas as conquistas que eu tive, veio desse lugar, lá em 2020, que mudou a minha vida. Mas para a gente conversar, eu quero que a gente leia a palavra primeiro, né? Porque ela é a nossa fonte, ela é a nossa vida, ela é o nosso pão diário. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo do 13 ao 14. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu quero começar contando um pouquinho sobre a minha adolescência. Eu saía muito, eu ia em balada, eu ia em fluxo, eu estava com muitas amizades ali que fazia fofoca, que falava mal dos outros. Eu falava também. Eu mentia bastante. Eu tinha muitas crises de ansiedade. Vocês não fazem ideia. Sério, eu chorava quase todos os dias. Eu vivia numa tristeza, não cuidava do meu corpo, comia doce todo dia. Trocava almoço por doce. Na escola eu ficava deitada na cadeira, eu não estudava. Eu só gostava de estudar quando algo realmente me interessava, assim, ou quando minha mãe brigava muito comigo, eu estudava, e olha lá ainda. Mas eu sempre amei estudar quando eu era criança. Até o ensino fundamental, nossa, eu era assim a melhor da sala, eu amava, eu passava o dia inteiro estudando. Na minha adolescência, tudo isso foi embora. Eu carregava muitas dores, muitas feridas. Gente, o meu rosto, ele não era alegre. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia ser legal com as pessoas. Eu vivia isolada, assim, sabe, no meu mundo, nos meus pensamentos. Eu me sentia um peixinho fora d'água. E eu me envolvia com muitas pessoas que só me tratavam mal, que não me valorizavam. Eu tinha muita distorção de imagem também. E aí eu desenvolvia anorexia, ficava muito mal, não conseguia arrumar trabalhos. O que eu arrumava, tipo assim, era para trabalhar 12 horas no dia. Eu vivia, sabe, em um sofrimento muito grande, um vazio existencial muito, muito profundo mesmo. E eu achava que felicidade era eu ficar saindo, era eu estar ali com um monte de amigas, ficar bebendo, indo nas festas. Eu achava que isso era bom, eu achava que eu estava feliz, eu achava que essa vida era boa, mesmo eu sofrendo, mesmo tendo crise de ansiedade. Eu achava que isso era normal, porque todo mundo falava pra mim que era normal. Eu achava que era normal você estar ali com uma pessoa, ter um namorado, sei lá, e ele te trair, ele mentir. Eu achava que isso era normal, gente. Eu achava que homem era tudo igual, que era assim mesmo, que essa era a vida que eu ia ter. Quando eu falava sobre o meu futuro, eu falava que eu ia ficar trabalhando em um escritório o dia todo, ou que eu ia trabalhar no mercado. E, gente, esses trabalhos eles são louváveis, tá? Mas eu não tinha outra perspectiva de vida, eu não tinha uma outra visão, eu achava que essa era a minha vida e isso ia ser e pronto, acabou. Eu falava que eu não queria uma família, porque eu achava que família era tudo briga, era ter traição, era o pior dos cenários. Eu achava que era normal eu viver ansiosa, eu viver deprimida, com baixa autoestima, eu me olhar no espelho e puxar minha barriga e zoar o meu corpo. Eu achava que era normal eu não fazer atividade física. Eu falava, eu ria das pessoas que fazia, eu ria das pessoas que apareciam na internet, que gravava vídeos, eu ria das pessoas que comia saudável, mas no fundo eu queria ser elas. No fundo eu queria aquela vida. No fundo eu queria ser saudável, no fundo eu queria gravar vídeos, no fundo eu queria ajudar as pessoas. Mas eu tava com tantas feridas, com tantas camadas, vivendo no automático, acreditando naquilo que parecia normal, e o nosso cérebro ama isso. O nosso cérebro, ele sempre vai acreditar que o que é familiar é normal. Então, se você veio de um lar que teve muitas gritarias, traição, ele vai achar que isso é normal. Mas não é normal, gente, é familiar. E é por isso que as pessoas ficam presas em comportamentos disfuncionais. É por isso que as pessoas ficam em relacionamentos tóxicos, em homem que trata mal, em homem que não coloca você, né, a mulher, como prioridade, o homem que é grosseiro, o homem que trai, a mulher que trai, e assim vai.
Então as pessoas vão se acostumando com aquilo que não era para acostumar. As pessoas vão se acostumando com uma vida de sedentarismo que não era para se acostumar. As pessoas vão se acostumando com uma alimentação sem vegetais, sem frutas, uma alimentação com muito açúcar, muita gordura, mas não era para se acostumar. As pessoas vão se acostumando com muita gordura corporal, nada de musculatura, mas não era para acostumar, sabe? Mas por que a gente acostuma? Porque a gente está vivendo no automático. A gente só está sobrevivendo, a gente não está vivendo, a gente não está questionando, a gente não está encontrando propósito, e aí vem esse vazio, e aí vem essa ansiedade, sabe? Não tem planejamento, não tem uma organização, não tem um pensamento no futuro. Toda ansiedade, gente, ela vai embora quando você tem segurança. Segurança sobre o futuro que você vai colher, segurança sobre o que você tem controle e a sua segurança em Deus. Então, quando eu comecei assim a viver uma insatisfação profunda, eu falei assim, Deus, olha, eu não estou mais aguentando. Literalmente, eu não estou mais aguentando a minha vida. Eu não estou mais aguentando isso que eu estou vivendo. E, gente, olha só, eu tive anorexia. Passei por grandes frustrações em um relacionamento que eu tive, já fui traída, um monte de coisa. E a minha vida não tinha mais sentido, sabe? As amizades não estavam indo mais, aquela frustração. Gente, eu lembro que eu ia pra balada. E antes de eu ir, eu ficava ouvindo louvor. Eu lembro que eu chegava na balada e falava assim pra mim, menino, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Gente, eu já tive PT, eu já parei no hospital de tanto beber. Umas coisas loucas, assim, que eu falo, meu Deus, eu estava cega. Eu achava que aquilo era normal. E as pessoas, gente, davam risadas. As pessoas falavam, o primeiro PT. As pessoas, elas aplaudiam esses comportamentos. Então, pra mim, era tudo normal. E aí, enfim, gente, aí no final de 2020, eu tive anorexia porque eu ficava muito nas redes sociais, sabe? Eu ficava deitada, assistindo o YouTube, vendo a vida das pessoas, e eu achava que aquilo era normal. Era normal a pessoa tirar tudo que ela gosta de comer, era normal a pessoa tirar carboidrato, era normal a pessoa ser muito restritiva, era normal a pessoa ficar super magrela, e eu queria aquilo. Gente, eu era magra, tá? Mas eu só tinha bastante gordura assim no corpo, era falsa magra, mas eu comecei a me ver como uma pessoa muito, muito acima do peso, com muita gordura, e eu comecei, gente, na maior restrição da minha vida. E aí eu comecei a ficar muito fraca, muito fraca. Gente, eu não tinha cor. Eu era da cor da parede, de tão branca, branca, branca. Eu chorava todos os dias, os hormônios lá no chão, a gordura também, não tinha nada de gordura no meu corpo, e a gente precisa ter um pouco, tá? Eu não tinha vitaminas no corpo, eu não comia proteína direito, nada, nada, gente. Eu fazia jejum assim, prolongado, era uma coisa muito absurda. Não fazia atividade física também na época. Aí eu comecei a caminhar em 2020. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar no mercado 12 horas por dia, praticamente, era muito puxado. Eu chorava muito, eu tava em um relacionamento que não tava muito bacana também. E eu parava sempre no hospital, com muitas dores, e ninguém sabia o que era. Nunca descobriram. Mas claro que depois, né, que eu fui estudar psicologia, estudei neurociência, nutrição, eu consegui entender bastante desses comportamentos que eu tinha. Eu mesma fui minha autoterapeuta, sabe, gente? Eu acredito muito que o psicólogo, o nutricionista, ele tem que te ensinar ferramentas, habilidades, para que você possa ter a sua própria autonomia, para que você possa realmente conseguir lidar com as suas emoções, você conseguir aprender a se alimentar de forma adequada e assim vai. E eu lembro que eu parava sempre no hospital, minha mãe sempre comigo, e aí teve uma parada no hospital que eu tava sozinha, e aí eu lembro que a médica olhou pra mim e ela falou, olha, você precisa começar a se cuidar, você precisa começar a se amar, criar pra você uma rotina, etc. A médica foi super legal comigo. E eu lembro que eu saí do hospital e eu falei assim, meu Deus, eu preciso comer comida. Eu não comia, gente, comida, arroz, feijão. E aí eu parei numa padaria, comi, e naquele dia eu falei assim, meu Deus, que delícia poder comer uma comida. E eu falei assim, chorando. Eu falei assim, Senhor, olha, eu não sei o que você tem pra mim, mas eu tô cansada da minha vida. Por favor, mostre o que o Senhor tem pra mim. Gente, mas eu juro que essa oração, ela iluminou os meus olhos. Ela tirou todas as escamas, eu realmente estava morta e eu revivi, sabe? A luz de Jesus, ela não vem pra nos humilhar. Ela é diferente, sabe? Ela é uma luz que vem para nos alinhar, ela é uma luz que vem para iluminar o nosso interior, para iluminar a nossa vida, para trazer cura, para trazer amor. A gente se sol, que delícia, né? Só tô aqui no sol, gente, porque tá frio demais, esse solzinho tá muito bom. E, e Jesus, ele é essa luz, sabe? Quando essa luz entra em você, você começa a perceber um monte de coisa. Gente, eu era escrava de muitos pecados.
eu não honrava os meus pais, sabe? E nesse dia eu comecei a viver uma jornada tão extraordinária com Deus. Eu fui lá, e aí quando eu perguntei isso pra ele, na mesma hora, gente, ele me respondeu: Deus fala com a gente. Deus é vivo, Deus fala. A gente só precisa se aquietar. Eu lembro que quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei em silêncio e deixei ele me responder. Porque olha só, desde nova, eu sempre me senti muito conectada com Deus, sabe? Eu lembro da minha avó me levando na igreja, eu era da igreja católica e hoje eu não tenho religião, a gente não tem isso de religião. Eu vou na igreja batista, mas eu falo diretamente com Deus, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai é tudo pra mim. Então, não existe isso, sabe? Religião, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, não, gente. Eu sou filha amada de Deus. Essa é a minha religião. Se for para falar isso, eu sou filha amada de Deus. Eu sou de Jesus e eu quero ser a imagem dele. Eu quero imitar os passos de Jesus. É isso que arde no meu coração. E aí, quando eu fiz essa pergunta para Deus, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: compra livros de desenvolvimento pessoal. Eu vou te levar para uma transformação de dentro para fora. Mas, gente, doeu, viu? Porque eu tive que me deparar com tantas versões de mim. Deus me levou para um lugar de solitude completa, sabe? As amizades que eu tinha, todas foram embora. Um monte de coisa foi embora da minha vida, mas um monte de coisa entrou em alinhamento. Sabe, eu comecei a ter direção, eu comecei a... Nossa, Deus, só de lembrar, meu coração enche de temor, enche de alegria, de gratidão, gente, porque Deus me tirou até do trabalho que me fazia mal, me tirou do relacionamento que me fazia mal, mas, ó, a história é bem mais longa, tá? Que eu tô contando um resumo mesmo. E aí eu comecei a um processo de perdão, de cura, de me humilhar mesmo, porque eu também errava muito, eu já machuquei muita gente. Enfim, fui lá, me redimi e eu entreguei de fato a minha vida pra Deus, sabe? Minha família sempre foi muito assim de Deus, sabe? Sempre falaram muito de Deus pra mim, meu pai principalmente, foi o que mais me incentivava, o que mais me mostrava ali a palavra de Deus. E várias vezes quando eu ia na igreja, gente, eu sentia, sabe, Deus me tocando, várias vezes já chorei, eu ia em retiro, eu nunca queria ir embora. Era assim algo sobrenatural. Então eu acreditava em Deus, sabe? Eu até escrevi frases quando eu era do mundão aí, em 2018, sei lá, guiada por Deus, escrevi versículo, mas eu de fato não tinha um relacionamento com Deus. E aí em 2020, quando Deus me levou para esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de crescimento espiritual, eu fiz um voto com Ele. Senhor, a partir de agora, a partir desse dia que você me respondeu, que você quer me levar para esse processo, eu vou te buscar todos os dias. Eu vou acordar cedo, eu vou desinstalar as redes sociais, eu vou viver, Deus, o que eu nunca vivi. Eu estou disposta a mudar, eu estou disposta a viver os seus planos. E todos os dias eu estou no mesmo hábito de ler a palavra de Deus, de falar com Ele, de convidar Ele para os meus dias. E, gente, é tão verdadeiro, sabe? É tão real isso. E eu não quero a presença de Deus só para Ele me dar bênçãos ou porque eu tô triste. Eu quero a presença dele porque o amor dele me mostra o que vale a pena, sabe? O amor dele me preenche, o amor dele me deu vida, o amor dele é tão extraordinário, é tão glorioso, é tão sublime, eu não consigo explicar para vocês em palavra. Quando a gente começa a desenvolver esse relacionamento com Deus e sente a presença dele é tudo, ele fala com você, gente, mas nenhum lugar é bom, só na presença dele. E foi esse lugar que eu encontrei. E foi nesse lugar que eu comecei a questionar tantos comportamentos, gente. A correria parou de fazer parte da minha vida, a pressa, a gula, as compulsões, porque eu me coloquei em processo de despertar. Eu falava: Deus, abre os meus olhos, Deus me ilumina, Deus me transforma, Deus me desperta. E, gente, minha vida começou a mudar muito, 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 muito. E às vezes a gente só precisa disso. A gente só precisa que os nossos olhos se abram. A gente só precisa enxergar com os olhos de Deus. A gente só precisa ler a palavra todos os dias, porque ela desperta a gente. A gente só precisa fazer o nosso devocional, a gente só precisa do nosso tempo com Deus e todas as outras coisas vão sendo alinhadas. Eu falo isso de coração. Eu falo isso porque eu quero que você sinta a mesma coisa que eu sinto. Eu quero que você viva esse amor tão maravilhoso de Deus que transforma tudo. Eu quero que você experimente a presença dele. Eu quero que você veja ele como um pai,
Sério, não como alguém que te julga, não como alguém que tá te condenando. É como eu falei pra você, quando você erra, ele não te condena. Quando você erra, ele tá de braços abertos pra você. E eu lembro que eu tive um sonho. Lá em 2020, eu estava em um jardim muito lindo. E na hora que eu olhei pra frente, tinha um homem branco, lindo, de braços abertos pra mim. E ele iluminava, ele era puro, cheio de luz. E eu lembro que eu fui correndo pros braços dele. E aí eu abracei e ele falou assim: filha, eu nunca mais te solto. Você é minha, pra todo sempre. E aí, ai, gente, eu me emociono porque é impossível eu falar de Jesus e não me emocionar. É impossível eu falar de Deus e não me emocionar porque eu amo muito. Muito, 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 muito. E eu conheci esse Deus Pai quando eu fui abandonada por todo mundo, sabe? Até pelos meus pais mesmo. Já me senti fisicamente abandonada, emocionalmente. E eu encontrei ele, sabe? No meio da depressão eu encontrava ele, no meio da ansiedade eu encontrava ele, no meio da solidão, de não ter ninguém nem pra conversar, eu encontrava ele. E eu ouvia ele, e eu quero que você viva esse amor de pai, sabe? Que preenche, que te dá tanto, gente, mas tanto, de dentro para fora. Então essa é uma conversa verdadeira, sabe? Tem mais pra você, tem uma vida abundante. Em Jeremias 29:11, calma aí que tá aqui no meu computador, que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro lindo pra você. Qual é o futuro que você espera? Como tá as áreas da sua vida? Desperte, não deixe a pressa ser dono do seu coração. Não perca tempo nas coisas que não te levam para mais perto de Deus, do fundo do meu coração. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Espero muito que tenha tocado seu coração. Espero que Deus tenha falado com você. Tem mais dele para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.